você está contente, bata a mão. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, dê um pulo. Pula. Sobe lá. Agora sim. Se você está contente, dê um grito. Grito. Pensando aí em uma escala de 1 a 10, onde 1 quer dizer nada satisfeito e 10 super satisfeito, qual o seu nível de satisfação hoje? Como está a sua satisfação, a satisfação do seu coração? Pense aí, reflita. Uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é estarmos contentes, é a satisfação. Muitas coisas tiram a alegria e o contentamento do nosso coração. Devido à situação na qual nós nos encontramos, a situação ao redor de nós, uma pessoa, um objeto, um sonho não realizado, algo que você queira demais ou algo que nós percebemos assim que nos falte. Talvez aquilo que você gostaria de ter e não tem, uma pessoa, uma situação, um relacionamento, um sonho não realizado e por aí vai. O que tira o contentamento do seu coração? O que te deixa insatisfeito? Pense aí na sua rotina, no seu dia a dia, coisas que te acontecem ou que não acontecem, não é? Que deixa o seu coração insatisfeito. Você é uma pessoa insatisfeita ou é uma pessoa contente? E se você é uma pessoa contente, o seu contentamento é por causa que você vê que você em si mesmo é uma pessoa contente, boa, e você se supera e tudo mais, ou você é contente por causa de Deus? Como você lida com esta questão do contentamento? É sobre este assunto que nós vamos falar hoje com Salomão em Eclesiastes capítulo 6. Este é o nosso A Vida é Além do Sol. Eu sou o pastor Marcos e agora com microfone e em HD. Bom, no capítulo 6 de Eclesiastes, Salomão continua com o mesmo assunto que nós tratamos no vídeo anterior, sobre riquezas, sobre fortunas, sobre bens, sobre a situação destas coisas diante do homem, se elas preenchem ou não preenchem o coração, como o cristão deve lidar com estas coisas. É pecado ser rico? É pecado sonhar em ter coisas, em empreender? É pecado estas coisas ou o pecado está no nosso coração? Nós vimos que o pecado significa cobiça, a avareza, não está nas posses e nas riquezas em si. Estas são dádivas de Deus, se feitas de modo lícito, não é? Lícito, se feitas de modo lícito, são bênçãos de Deus para nós e Deus nos dá a capacidade tanto de ter estas bênçãos como de aproveitar delas e se alegrar nelas, mas elas só têm sentido em relação a Deus, em relação ao Criador. Quando nós colocamos as bênçãos no lugar de Deus, aí a coisa desanda e dá tudo errado. E no capítulo 6, Salomão continua falando deste mesmo assunto, sobre riquezas, sobre poder, sobre posses, e hoje nós vamos falar especificamente sobre contentamento. Vamos ver aqui 3 pontos principais que Salomão aborda. Bom, e a nossa conversa será à luz de Eclesiastes 6. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz, ou nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da
cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Vamos dividir o capítulo 6 em 3 pontos principais. Primeiramente, nós vamos ver que riquezas sem Deus não traz alegria. Segundo lugar, que trabalho, o esforço humano sem Deus não traz satisfação. E em último lugar, nós vamos ver que questionamentos sem Deus não traz solução. É bem provável que você já tenha pensado assim: o dia em que eu ganhar na loteria, meus problemas acabaram. Metrô, 50, não vale a pena. Não vale a pena eu sair daqui. Tá louco? Não vale a pena. Vá. Ele enxugou o bilhete primeiro. Espera aí, calma. Peraí. Cadê o bilhete? Ali, ó. Aqui, peraí, procura. Nós, seres humanos, somos bem assim, não é verdade? Nós pensamos que o dia em que conquistarmos todos os nossos objetivos, realizarmos todos os nossos sonhos, nós vamos ter felicidade plena, sentido na vida, satisfação, contentamento. Ou seja, o problema não está em nós, o problema está naquilo que nós não temos ou ainda não alcançamos. Mas Salomão vai dizer aqui para nós e jogar na nossa cara uma dura realidade que ele viu debaixo do sol. É o que ele diz aí: eu vi mais uma coisa difícil, uma coisa dura debaixo do sol. E o que Salomão viu? Isso que nós estamos falando aqui, o fato de que riquezas em si mesmo não traz felicidade, não traz alegria, não traz preenchimento no nosso coração. E nós temos aqui ricas coisas a observar da palavra de Deus. Salomão vai dizer aí que ninguém recebe nada que não venha das mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus, porque Deus é quem sustenta todas as coisas. Até o homem, quando peca, ele precisa de Deus, porque ele peca no mundo de Deus, usando a inteligência, a sabedoria e os dons que Deus dá. É claro que o homem corrompe isto e muitas vezes alcança os seus objetivos de maneira ilícita, pecaminosa, através do roubo, da corrupção. Mas Salomão diz aí: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, ou seja, é um fardo pesado demais para carregar. E ele vai dizer assim: o homem a quem Deus conferiu riquezas, ou seja, Deus, dentro da sua soberania, que não cabe a nós questionar, dentro dos seus propósitos, ele é quem exalta quem ele quer, e toda riqueza, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Isso não quer dizer que os homens não pequem e não acumulem riquezas de maneira pecaminosa, e a Bíblia condena isto. Mas aqui está falando do trabalho lícito em si e de alguém se enriquecendo como fruto da mão de Deus, da bênção de Deus que abençoa o seu trabalho. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Já pensou isso? Tudo o que a alma deste homem deseja, ele tem. Todos os seus sonhos ele realiza. Tudo aquilo que ele tem vontade de ter, ele pode comprar, ele pode adquirir. Que diferença, né? Muitas vezes nós só temos boletos chegando à nossa casa, né? Para a gente pagar. Notícia boa e dinheiro nunca chega, né? Mas ele diz assim, ó: mas Deus não lhe concede que disso coma, antes que o estranho come. Também isto é vaidade e grande aflição. Salomão diz assim, ó: as dádivas vêm de Deus, mas a capacidade de desfrutar também vem de Deus. O homem sozinho não tem condições de desfrutar destas coisas e encontrar alegria. E Salomão pode estar dizendo aqui muitas coisas e todas elas verdadeiras. Se nós refletirmos no que Salomão está dizendo aqui, à luz da vida, à luz da minha e da sua vida, à luz da realidade. Por que este homem possui bens, riquezas, honra, fartura, abundância, fortuna, mas muitas vezes ele não consegue desfrutar? Salomão é muito claro dizendo aqui que isso também depende de Deus. Não só as bênçãos, os bens, mas também a capacidade de desfrutar
desses bens. Se Deus não conceder esta capacidade, ele pode ter uma montoeira de coisas que ele ainda não será feliz. E Salomão está dizendo aqui que muitas vezes acontece algo que nos deixa perplexos, em dúvida, sem entender coisa alguma e completamente na ignorância. Muitas pessoas possuem bens, alcançam seus objetivos, realizam seus sonhos, acumulam fortunas, mas eles mesmos não vão aproveitar estas coisas. E por diversas razões. Pode ser por causa do envelhecimento, por causa do estresse, da vida corrida e também apertada, com a agenda corrida, das suas preocupações. Pode ser por causa de uma enfermidade. Quantas pessoas ricas, milionárias, mas não têm saúde, ou já não têm mais idade, ou a vida é breve demais. Muitas coisas que vão acontecendo no decorrer do caminho e que estão fora do nosso controle. E muitas pessoas têm bastante dinheiro, bastante fortuna, mas muitas vezes não têm vida e saúde para usufruir de todas estas coisas. Ou muitas vezes não tem paz. A pessoa vive numa solidão, numa crise existencial, numa falta de sentido na sua vida. Às vezes é problema com a esposa, às vezes é problema com o filho, às vezes é problema familiar, às vezes é problema com amigos. As pessoas muitas vezes possuem coisas, mas não possuem alegria, não possuem capacidade ou não possuem capacidade de usufruir. Mas um outro sentido também que nós podemos encontrar aqui é o fato de que estas coisas em si não preenchem o coração. Estas coisas em si não trazem aquela alegria plena. Traz alegria sim, dinheiro traz alegria, já falamos aqui. Traz aquela alegria momentânea, traz aquela alegria passageira, enche a nossa boca de riso, né? Você ganhar algo bacana, você ganhar uma promoção, ganhar uma bolada, você ganhar coisas boas, isso enche o nosso coração de alegria, mas não de contentamento, não de satisfação, não de senso de realização, não de contentamento, de felicidade plena. E é o que Salomão aqui está dizendo. Para isso nós precisamos de Deus. Deus é quem nos concede este regozijo. Deus é quem nos concede esta capacidade de usufruir das suas bênçãos. Deus é quem concede alegria no coração do homem. E é bastante irônico o que Salomão diz aqui, que muitas vezes a pessoa sonha, conquista o sonho, alcança os seus objetivos, mas quem vai usufruir disso é outra pessoa. Talvez um herdeiro, um parente distante, ou vai ficar para qualquer outra pessoa. E a pessoa mesmo que lutou, sonhou e conquistou, não vai usufruir. Isso Salomão observou ao seu redor, nós também podemos observar, e Salomão vai dizer assim: ouvi um grande mal debaixo do sol, um fardo pesado para os homens carregar. Pois é, mas se você pensa que Salomão parou por aí, que nada, Salomão vem de voadora com os 2 pés no peito. Salomão não mede palavras para abrir o nosso coração e nosso entendimento. Ele vai dizer assim: a pessoa pode gerar 100 filhos. É claro que ele está falando aqui de uma hipérbole, né? Ele está falando aqui não é do Mr. Catra, né? Ele está falando aqui de uma suposição assim, colocando algo bem alto, né? Dando um exemplo bem extremo. Se alguém gerasse 100 filhos, é claro que Salomão poderia muito bem ter chegado lá, né? Com tanto de esposas e concubinas que ele tinha, também o seu filho, né? Que veio logo após ele. Mas ele diz assim: alguém pode ter 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade. Além de ter muitos filhos, ele pode viver muitos anos sem que a sua alma se farte dos bens. Salomão está colocando aqui diante de nós o American Dream daquela época, ou seja, o sonho americano, o objetivo de vida, sinônimo de felicidade, de plenitude. O que era um homem pleno e feliz nos dias de Salomão no contexto do Oriente? Um homem que tivesse bastante filhos, uma família grande e bens, servos, animais, terras, posses. Era o alvo de todo mundo, o objetivo de todo mundo. Hoje seria talvez uma mansão, um carro importado, uma casa na praia, um dinheiro na poupança, não é? E por aí vai. Este era o sonho. Salomão está dizendo, a pessoa pode ter alcançado este objetivo, ter uma família grande de 100 filhos, viver muito. Outro ponto aqui, né? Todo mundo quer o segredo da longevidade, a fonte da juventude. Tem gente que até congela o seu corpo, né? Esperando a ciência avançar para poder viver bastante anos, não é verdade? Até avançada idade,
E se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, se este homem tiver todas estas coisas, mas não tiver alegria no coração, satisfação no coração, deleite para usufruir destas coisas, ele é pior do que um aborto. Uau, que palavra chocante, não é verdade? E uma das razões, se você perceber aqui, não houver sepultura para ele, ou seja, os seus parentes depois da morte esqueceram dele. Rodearam e comeram da sua mesa enquanto ele estava vivo, mas nem um enterro digno esse infeliz teve. Dá pra gente ver aqui. Nem sepultura direito ele teve, porque os seus parentes se concentraram na herança. Assim que ele morreu, todo mundo juntou para brigar, para ver quem que ia ficar com mais, e o defunto ficou lá esquecido, né? É isso que Salomão aqui está dizendo. Ele diz, um aborto é melhor. O que Salomão está querendo dizer com essas palavras tão duras e que chocam o meu e o seu coração? Ele está dizendo assim, é melhor não ter nascido do que ter nascido para viver assim. E Salomão aqui, gente, não está blasfemando contra Deus e dizendo que é melhor não ter vivido, eu não pedi para nascer, que a vida é uma lástima e por aí vai. Salomão está usando essas figuras tão chocantes, tão gritantes, para abrir o nosso coração e para chamar a nossa atenção. Salomão não está dizendo, a vida é uma droga, é melhor não ter vivido, por que Deus me criou? É melhor não ter vindo a este mundo, é melhor nunca ter existido ou ter morrido no ventre. Não é este o tom de Salomão. O que Salomão está levando a gente a concluir é o seguinte, que viver neste mundo sem Deus é uma infelicidade tremenda, só que os olhos dos homens estão fechados para isso. Ele coloca o exemplo aqui de um feto, né? Porque o feto não nasceu, ele não sonhou, ele não se apercebeu de nada, ele não viu aflição, ele não sofreu frustração, ele só conheceu a escuridão do ventre da sua mãe. Da escuridão para a escuridão, ou seja, ele não viu nem um facho de luz. Mas este homem experimentou muitas coisas, realizou sonhos, teve pessoas ao seu redor que diziam que amavam a ele, mas depois amavam, na verdade, é o seu dinheiro. Ele passou a vida inteira buscando felicidade, buscando realizar seus sonhos, colocando seu coração nestas coisas, sem nunca alcançar alegria, sem nunca alcançar felicidade, sem nunca conseguir desfrutar de tudo o que ele poderia desfrutar. Ele nunca encontrou paz no seu coração. Um dos pontos mais que Salomão coloca aí é que ambos vão para o mesmo lugar. Tanto aquele que não nasceu, quanto aquele que nasceu e viveu tudo isto, humanamente falando, se não há perspectiva divina e eterna, todos vão voltar para as trevas. E se Deus está fora da jogada, o trem fica ainda mais doido, não é verdade? Porque é aí que não há sentido algum e não há vantagem alguma, não há felicidade alguma de fato. Era melhor ter ficado na barriguinha da mamãe mesmo. Porque se você vai nascer, passar por todo esse perrengue, para voltar para a escuridão e acabou, não era melhor você ter ficado na escuridão desde o início e nunca ter saído de lá, ter permanecido na escuridão, do que ter vindo e conhecido tantas coisas, ter passado por tantas experiências, seu coração ter desejado tanto e no final da vida você se deparar com um beco sem saída, um labirinto existencial sem fim, a vida não tem sentido, para onde eu vou, não tenho norte, é desesperador estar com a alma desnuda diante desta realidade nua e cruel da vida que não faz sentido, muitas vezes não encaixa na nossa mente. Salomão está dizendo, é melhor ter morrido como um ignorante nas trevas, não ter visto nem um facho de luz, do que ter passado por esta experiência angustiante para no final das contas voltar para as trevas e acabou. Isso é uma perspectiva naturalista, ok? Simplesmente materialista da vida, que não leva Deus em conta, a eternidade em conta, a perspectiva metafísica em conta. Então, em resumo, o que Salomão está dizendo é que riquezas sem Deus não trazem alegria, não trazem felicidade ao coração. Mas a gente pode mudar isso, né? Riquezas com Deus trazem alegria. Por quê? Porque Deus é quem traz alegria. Deus é tanto o doador das bênçãos, como aquele que nos capacita a ter alegria nas bênçãos de maneira correta e, acima de tudo, termos alegria no Senhor, termos alegria em Deus. Ele é a nossa alegria. Salomão já havia dito anteriormente,
A parte deste, longe de Deus, quem pode alegrar-se? O comentarista Wisber vai dizer o seguinte para nós: é bom não ter falta de nada, mas pior ainda é ter tudo e não ser feliz. E mais à frente ele diz: desfrute as bênçãos de Deus agora e seja agradecido por todas elas agora. Não planeje viver, comece a viver agora. Contente-se com o que Deus lhe dá e use tudo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Você já deve ter ouvido aquela música assim, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom, mas isso não funciona muito para Salomão. Nessa perspectiva materialista humana, isso não faz o menor sentido, porque se você chorou ou sorriu e não existe Deus, tanto faz se você viveu ou não. Se chorei ou se sorri, só se foi com Deus na sua vida. Aí sim, o importante é que emoções eu vivi e que elas sejam vividas com Deus e para Deus. E em segundo lugar, trabalho sem Deus não traz satisfação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você come? Por que você come? Já parou para pensar isso? Aí eu como para não ficar com fome. Aí eu como para sobreviver. Aí eu como porque se eu não comer eu morro. Se eu não comer eu passo mal. Comida é a minha felicidade, comida é a minha satisfação. Outros vão dizer é uma questão de vida ou morte, sobrevivência. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem comer? Você sabe? Eu não vou te falar, pesquisa aí no Google. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem água? Também não vou falar, pesquisa aí no Google. Mas são poucos dias, não é? Eu creio que água são 3 dias. Falei que não ia falar, mas vou falar. Pesquisa aí comida. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem comer? E por que nós comemos? Será que é só para matar a fome, para sobreviver? Não tem um sentido a mais para isso aí não, gente? Salomão vai dizer aí no verso 7: todo o trabalho do homem para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está aí dizendo para nós algo extremamente importante que nós venhamos a aprender. Perceberam o que Salomão está dizendo aí? Que o homem trabalha por causa da sua boca, ou seja, para comer. E se a única motivação for esta, nós não diferimos muito dos animais, deste instinto de animal apenas de sobrevivência. É claro que os animais, como criaturas de Deus, de alguma forma glorificam ao Senhor. Mas nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com aspecto espiritual, relacional, em relação a Deus. Nós temos consciência, nós somos um espelho da glória de Deus. Então as nossas ações não devem ser motivadas simplesmente por uma questão de sobrevivência. É claro que a sobrevivência é algo importante e Deus se preocupa com o nosso bem-estar, Deus se preocupa com a nossa saúde, Deus se preocupa com a nossa sobrevivência. A Bíblia diz, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Jesus vai dizer, olhe os lírios do campo, as aves do céu. Se Deus cuida destas coisas, quanto mais dos seus filhos, daqueles a quem Ele ama. Claro que Deus se importa com essas coisas. Paulo vai dizer em Filipenses que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mas a motivação nossa em fazermos todas as coisas não podem ser as coisas em si mesmas. O comer não pode ser pelo comer. Salomão vai dizer aí, e essa pessoa nunca tem o seu apetite satisfeito. É claro que ele pegou aqui apenas um aspecto da vida humana para dizer o seguinte: o homem trabalha, simplesmente ele se esforça, ele se empenha, ele vive em função de satisfazer os desejos do seu coração, ou seja, a sua vida gira em torno do seu próprio ego. Por isso que Paulo vai dizer, o Deus deles é o ventre, ou seja, o ser humano sem Deus, ele traça um objetivo de vida que é satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que ele quer, aquilo que o seu coração deseja. É uma espécie de hedonismo, ou seja, é o prazer pelo prazer. Aí vem o pragmatismo, né? Se eu me sinto bem, é o que vale, não importa se é verdadeiro ou não, não existe verdadeiro, aí é um relativismo, não é? Ou seja, o importante é satisfazer o meu coração. E os homens vivem em função disso. E nisso
eles não diferem muito dos animais, ou seja, de viverem como se o sentido da vida fosse simplesmente satisfazer todos os seus desejos e como se isso trouxesse felicidade. Salomão observa muito bem, e ele já havia dito que todo o trabalho do homem é fruto da inveja, da cobiça, de olhar o que o outro tem e querer igual ou mais. E aqui ele vai dizer que o trabalho do homem é por causa da sua boca. O que ele quer dizer com isso? O homem vive em função de satisfazer os seus desejos, só que o seu apetite nunca se satisfaz. A sanguessuga, né? Quer mais, mais, mais e mais. O homem nunca se vê satisfeito. Por quê? Porque o problema não é aquilo que ele tem ou deixa de ter. Não é aquilo que ele alcança ou deixa de alcançar. O problema não é as suas circunstâncias, as coisas que estão ao redor dele. O problema do contentamento é um problema do coração. Ainda que tudo ao meu redor mude e que eu tenha todas as coisas que o meu coração deseja no momento, assim que eu tiver todas estas coisas, a insatisfação voltará ao meu coração e voltará ainda pior, porque o meu estado vai piorar ainda mais, porque eu vou chegar lá no topo com todas as coisas que eu esperava conquistar e conquistei e vou encontrar um vazio, porque eu vou dizer assim, ainda está faltando algo, eu quero subir mais, eu quero mais. O apetite nunca se satisfaz se a nossa vida for nessa direção. É por isso que Salomão vai dizer aí nos versos 7 e 8, que se o homem vive em função disso, quer ele seja tolo, sábio, pobre, rico, eles estão nivelados, não há diferença entre o homem conhecido como sábio se ele vive desta maneira, porque ele está vivendo na base dos seus instintos, dos desejos do seu coração, ou seja, ele não está vivendo uma vida mais sublime e mais plena por ser reconhecido como o cara, né? O sábio. Também aquele que é simples, se vive assim, está vivendo da mesma maneira, quer seja o pobre que sabe até se comportar, que tem boa educação, mas se ele vive atrás dessas coisas, ele também está nivelado nesta triste realidade da vida. Por isso Salomão vai dizer assim, é melhor nos contentarmos com aquilo que está à vista, ou seja, seja feliz hoje e agora. Se a sua felicidade depende de algo que Deus vai te dar, depende de uma circunstância que vai mudar, você nunca vai ser feliz, porque você sempre vai querer algo que mude na sua vida, algo que você tem e não tem, você sempre vai desejar mais, então você nunca vai se ver satisfeito. Se a nossa vida é assim, eu vou ser feliz, se eu tiver isso eu vou ser feliz. Você nunca vai ser feliz ainda que você tenha aquilo, porque quando você tiver, você vai querer outra coisa. A felicidade é uma decisão aqui e agora, tendo o que eu tenho e sendo o que eu sou, pois é uma questão do coração, é uma resolução no coração de ser feliz com Deus hoje e agora, de Deus ser a nossa alegria. Percebam que é uma questão do coração, é uma questão da nossa alma, da maneira como nós enxergamos as coisas, é uma disposição do coração. Por isso que Jesus disse o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não está dizendo assim, você não precisa de pão, só de religiosidade, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo nem só de pão, ou seja, o pão é importante. Jesus multiplicou pães e peixes, mas nem só de pão. O homem não é só físico, material, ele não é um animal evoluído, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, da verdade do Evangelho. É por isso também que Jesus vai dizer assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Paulo vai dizer algo precioso para nós também em Filipenses, que o contentamento é um aprendizado, ele não vem de nós, não nasce de nós da noite para o dia, mas é um aprendizado e nós sabemos o quanto custou a Paulo aprender isso, quais as experiências que o apóstolo Paulo teve. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo sabia estar contente em situações extremas de pobreza e de abundância. Na pobreza, para que ele não viesse a murmurar, a blasfemar e ser ingrato para com Deus. E na abundância,
para que ele não idolatrasse as bênçãos, se esquecesse de Deus e caísse numa autossuficiência. É importante o contentamento em ambos os extremos para a gente alcançar um equilíbrio, para que na abundância, como diz Provérbios, eu não me esqueça de Deus e na falta eu não venha a blasfemar. Nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, porque Paulo vai dizer ali em Filipenses que o nosso contentamento e a nossa alegria é uma pessoa, não é uma circunstância, não são bens, não é um relacionamento, mas é Deus. A pessoa de Jesus Cristo é a nossa alegria. Terceiro e último lugar, além de riqueza sem Deus não traz alegria, trabalho, esforço humano sem Deus não traz satisfação. Terceiro e último lugar, nós vamos ver aí que questionamentos sem Deus não trazem solução. Muitas vezes nós pensamos assim, eu gostaria que alguém me respondesse todas as coisas. Às vezes nós queremos que a Bíblia, que o pastor, que fulano nos tragam todas as respostas. Nós ficamos lá como Jó diante das perdas, esperando uma resposta, esperando uma explicação. Mas se nós olharmos à luz da palavra de Deus, da realidade da vida, algo é certo. Explicação não muda muitas vezes o fato do sofrimento, a realidade do sofrimento. Nós pensamos que se Deus viesse e nos explicasse todas as coisas, isso tiraria todo o sofrimento da nossa vida e do nosso coração. O fato de sabermos muitas coisas, às vezes pode até agravar o nosso sofrimento. Às vezes, se o médico explicar toda a doença que você tem no seu corpo, se explicar tintim por tintim todas as coisas, às vezes isso vai trazer ainda mais angústia. Quantas vezes não era melhor a gente não ter ficado sabendo de algumas coisas que a gente ia sofrer menos, né? É melhor ter ficado na ignorância. Você já passou por essa experiência? Eu preferia não ter ouvido isso, preferia não ter ficado sabendo disso. Às vezes o conhecimento traz ainda mais fardo e mais pesar. Aliás, em se tratando de Jó, se você ler o livro de Jó, você vai perceber que Deus não deu satisfação nem explicações a Jó. Naquele diálogo com Jó, após os seus amigos lá falarem um monte de besteira, aparece alguém sensato enviado por Deus e coloca Deus na história, mas o que Deus vai fazer com Jó é se revelar a ele, revelar a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua bondade, a sua glória. E a glória de Deus enche o coração de Jó de tal maneira que Jó chega no final do livro, a gente acha que isso é depois dele ter recuperado todas as coisas, mas não. Antes e sem a garantia de que Deus retribuiria Jó, a gente percebe ali que antes disso, ainda na miséria, em meio de sofrimento, de dor, de perda, de luto, Jó diz o seguinte: eu tapo a minha boca, coloco a minha cara no pó. E ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi confortado no sofrimento pela presença de Deus. Versículo 10, primeiramente, aí Salomão vai falar que contender com Deus é algo inútil, é um esforço inútil. Observe aí o que Salomão vai dizer: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Salomão aqui está dizendo: Deus determinou todas as coisas, Deus é soberano, Ele é quem dirige e governa todas as coisas. Você já pensou assim: se eu fosse Deus eu faria diferente? Se você não pensou, isso já passou no nosso coração ou a gente já agiu desta maneira. Porque muitas vezes quando a gente fica irado, a nossa ira é contra Deus. Quando a gente murmura, a murmuração é contra Deus. Quando a gente é ingrato, a ingratidão é contra Deus. Quando a gente está insatisfeito com uma situação, a nossa insatisfação, em última análise, é contra Deus. Foi assim com os crentes na peregrinação do deserto, com Israel. É assim que também o nosso coração funciona. Mas aqui diz: Deus está no controle. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, ou seja, Deus é quem define a realidade. Deus é quem diz o que as coisas são. Lembra lá do relato da criação. Não estou falando assim de horse e cavalo, isso são nomes culturais. Mas estou dizendo assim, é que Deus é quem define a realidade. Deus é que diz o que as coisas são. E ainda que o homem pós-moderno tente ele mesmo se definir a realidade e fazer uma releitura de tudo,
a parte da Bíblia, simplesmente colocando a religião do humanismo, aí o homem no centro, o homem faz, o homem define. Diz aqui que Deus é quem define a realidade. Não adianta a gente lutar contra a realidade e querer mudá-la. E sabe que o homem é homem. E a palavra homem aqui vem de Adão, e é pó, aquele que veio do pó. O homem é aquele que veio do pó. Sabe o que o homem é. Deus é quem define o que o homem é. O homem é pó, ele veio do pó. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele, ou seja, o nosso esforço de colocar Deus contra a parede, de pressionar a Deus, de exigir uma explicação, é inútil, é contender com alguém mais forte do que nós. Em segundo lugar, Salomão vai dizer aí que muitas vezes os nossos questionamentos apenas nos levam à vaidade. Ele vai dizer no verso 11, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Ele está falando aí deste orgulho intelectual do homem pensar sem Deus, de filosofar sem Deus, de querer buscar respostas sem Deus na sua própria razão ou na experiência ou nas suas ferramentas científicas e querer definir assim a realidade e a vida com seus próprios recursos e questionar a Deus. Ele vai dizer essas coisas aumentam a vaidade no coração do homem. O homem quer ser dono da razão, ele quer ser intelectualmente brilhante, ele quer aplausos dos homens, ele quer ser seguido, ele quer ali o reconhecimento humano, a glória humana. E ele está dizendo muitas vezes estes questionamentos no nosso coração não é porque a gente quer a verdade. Não é porque a gente quer respostas sinceras. A resposta já está na palavra de Deus. Muitas vezes estes questionamentos é fruto da vaidade, porque eu quero saber mais do que Deus. Assim como os nossos primeiros pais, nós é quem queremos ser conhecedores do bem e do mal. Nós é quem queremos dizer o que é bom e o que é ruim. Esta arrogância, essa soberba, esta autonomia humana. Salomão está dizendo aqui, isto nos leva à vaidade. Em terceiro lugar, verso 12, Salomão vai dizer aí que é um esforço inútil, pois o homem jamais poderá por si mesmo dizer o que é bom para ele. Observem neste versículo como Salomão coloca estas coisas. De quem pode dizer ao homem o que é bom neste tempo em que ele passa como uma sombra? Ou seja, a vida do homem é como uma sombra, a vida do homem é passageira, passa rápido demais. Quem é o homem para, neste tempo em que ele tem, nestes anos em que ele tem, dizer quem ele é, quem é Deus, o que é a realidade, qual é o sentido da vida por ele mesmo? É um esforço inútil. O homem passa como uma sombra. E em quarto lugar, os nossos questionamentos são inúteis porque nós não temos condições de conhecer o futuro, o que vem pela frente. É o que Salomão termina aí dizendo, observe. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ou seja, o homem desconhece muitas coisas, ele vive na ignorância total. Não é que não haja lampejos de verdade, que não haja conhecimento científico bacana, mas em última análise, a verdade é que importa, como já falamos aqui, nas questões centrais da vida, últimas da vida, como existe vida após a morte, existe redenção, porque o mundo está como está, existe vida eterna e outras questões assim, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isto? Estas perguntas cruciais e que mais angustiam o nosso coração, o homem permanece na ignorância plena por ele mesmo acerca destas coisas, a não ser que o conhecimento seja revelado a ele, graças a Deus, porque foi nas Escrituras Sagradas e em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e pela ação do Espírito Santo que ilumina a mente do homem, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus, ele não entende porque elas se discernem espiritualmente, mas pela ação divina é Deus que se revela a nós. Bom, pessoal, nós vimos aqui com Salomão, então, sobre contentamento, e Salomão nos ensinou verdades duras que ele jogou aí na nossa cara, não é verdade? Salomão está dizendo aí que riquezas sem Deus não trazem felicidade, não traz contentamento. Nós precisamos de Deus tanto para nos abençoar, como também para nos dar condições de usufruir de alegria e de bem-aventurança. Salomão também disse, trabalho e esforço humano não traz satisfação,
porque o homem vive nessa direção, entendendo que se ele realizar todos os desejos do seu coração, ele será feliz. Salomão está dizendo assim, ó, vivendo assim vocês não passam de animais e jamais se verão satisfeitos, porque sempre vão querer mais. É melhor aprender o contentamento, é melhor se alegrar com aquilo que está à vista, do que desejar e ficar sonhando demais e se frustrar e viver numa insatisfação. O contentamento é uma decisão hoje e agora de vivermos contentes com o Senhor Jesus Cristo. E Salomão também nos disse aqui que os questionamentos humanos no homem em si mesmo não trazem também solução, não traz solução, pois o homem em si mesmo permanece nas trevas, na ignorância. Ele precisa de revelação. Mas observe estas perguntas interessantes, né? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida? Nós sabemos a resposta pela palavra de Deus. É o próprio Deus, é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras. Deus sabe o que é bom para nós, porque Ele é quem nos criou e Ele é quem nos salva em Cristo Jesus. E a última pergunta aí, quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Humanamente falando, não temos resposta plena, final e cabal, autoritativa, mas a Bíblia nos diz, haverá acerto de contas, nós estaremos diante do Criador. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a Bíblia é muito clara ao dizer que se não reconhecermos a Jesus Cristo, se Ele não for a nossa alegria aqui, se não tivermos esta reconciliação com Deus, nós não viveremos para sempre com o Senhor. Nós não estaremos gozando da vida eterna, de novo céu e nova terra, mas nós entraremos em condenação eterna. Quem traz essa resposta? A Bíblia. Ela não vem do homem, não vem da razão humana, não vem da experiência humana, mas vem das Escrituras Sagradas. É um conhecimento revelado a nós. Bom, e que Deus então nos abençoe e que a gente aprenda como Paulo o verdadeiro contentamento. E o verdadeiro contentamento é Jesus Cristo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós viemos dele, nós existimos nele e existimos também para a sua glória. Fora disso só há ilusão, só há frustração, só há desgosto. Não vale a pena viver ainda que a gente ganhe o mundo inteiro. É pouco diante daquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Assim, se inscreva. Se inscreva. No canal. Compartilha. Curte.